Então, vamos lá. Interseção de conjuntos. A palavra interseção, né, escreve intersecção, mas pode ser pronunciado interseção também. Bom, a intersecção de conjuntos, né, essa palavra, né, vem do verbo intersectar. Intersectar é quando uma coisa se encontra com outra, né? Por exemplo, você tem duas retas, né? Uma reta aqui, uma reta aqui. Então, aqui, ó, elas se encontraram, né? Elas têm esse ponto aqui em comum. Então, esse pontinho pertence à reta que sobe e pertence à reta que desce. Então, isso aqui é uma coisa que está em comum, né? E aí a gente percebe, né, aqui o conjunto A, formado pelas iniciais do nome de 5 pessoas, CR, BA, AJ, FG, JB. Aqui o conjunto C, as iniciais são AK, JC, PB, CR, BA e AT, AJ. E aí, a interseção eu represento pelo U de cabeça para baixo, eu vou até colocar aqui na frente, ó, que vocês podem colocar aí, né? U de cabeça para baixo representa interseção, significa você pegar os elementos que estão repetidos. Se quiserem anotar aí também, tá? Que a interseção é eu pegar, né, eu escolher os elementos repetidos. Então, aqui a gente representa assim, ó, A, símbolo de interseção, C. Conjunto A, interseção, conjunto C. Ou seja, eu estou querendo pegar aqui quem está repetido, quem que é comum. Então, eu analiso, olha, CR está repetido, então ele faz parte do conjunto interseção. BA está repetido, então também faz parte do conjunto interseção. AJ está repetido. Então, a interseção, eu vou colocar aqui dentro do conjunto interseção somente quem está repetido, ou seja, elementos comuns, que estão nos dois. Tranquilo? Então, aqui eu representei em forma das chaves, né, descrevendo quais os elementos estão repetidos, e representando pelo diagrama, né, a gente faz desse jeito aqui, ó. Aqui é o conjunto A, delimitado, aqui é o conjunto C, delimitado. Vocês estão vendo que um conjunto, né, tem um pedaço aqui que eles estão um dentro do outro, e nesse pedacinho, justamente os 3 elementos que pertencem tanto ao conjunto A, olha, mas eles também pertencem ao conjunto C. Por isso que eles ficam aqui, nesse pedaço, que faz parte tanto do A quanto do C. Ok? Bom, eu quero chamar mais atenção um pouquinho de vocês para uma coisa que a gente tem que analisar. Olha só. Aqui em cima, quando nós estávamos falando de conjunto união, percebam que aqui, na linguagem formal, ele diz assim, ó, a união B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, aqui falando de união. Quando eu vou unir, eu vou pegar os elementos que pertencem a A ou os elementos que pertencem a B. Quando eu falo de interseção, eu venho aqui para a minha linguagem formal, X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, quando eu falo de interseção, eu tenho aqui um E, tá? Isso faz muita diferença dentro da linguagem, né, matemática, ok? Então, vamos aqui para a página 11.
analisar essas duas situações, três situações, né? Essa situação aqui, ó, o que está repetido nesses conjuntos, né? Vamos supor que eu tenho elementos que estão repetidos e elementos que não estão repetidos. Então, o que está repetido fica aqui no meinho. Tá vendo? A interseção é justamente o que está repetido. Nesse caso, como o conjunto B está dentro do A, então quer dizer que os elementos que estão aqui, olha, dentro do B, eles pertencem ao B e também pertencem a A. Então, a interseção é o próprio conjunto B. Ele repete inteirinho, ele pertence tanto ao B quanto ao A. E aqui, eu não tenho interseção nenhuma. Nada está repetido. Então, a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto vazio. Né? Esse símbolozinho aqui, ó, é de conjunto vazio. Não tem nada dentro desse conjunto, não tem nada que se repete. Eles são chamados de conjuntos, então A e B são disjuntos. Tudo bem? Então ficou claro que a interseção aqui é o que está, é essa parte colorida, que pertence aos dois conjuntos. A interseção aqui é o conjunto B inteirinho, porque ele pertence, esses elementos aqui pertencem a B e a A, então eles estão repetidos todos eles. E aqui eu não tenho nada repetido, resultado então da interseção conjunto vazio. Ok? Ok. Então, beleza. Diferença de conjuntos. Então, nós já falamos de união, nós já falamos de interseção, agora a gente vai falar da diferença. União conta demais, é juntar. Interseção é o que está repetido. E a diferença é conta de menos. Eu vou subtrair. Toda vez que eu uso a palavra diferença, eu lembro de subtração, eu lembro de menos. O que mais que eu lembro? Tirar, né? Concordam comigo? Né? Quando a gente fala em diferença de dois números, eu estou subtraindo, eu estou tirando, estou fazendo uma conta de menos. Né? Se eu falar de diferença entre dois números, olha aqui. 9 menos 4. Essa é uma diferença entre dois números. É uma subtração, é uma conta de menos. Eu estou tirando 4 de 9. Então, a palavrinha, né, diferença, a gente tem que lembrar o que significa. Ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Então, eu já sei quem é o conjunto A, já sei quem é o conjunto B, C, perdão. Então, se eu quiser fazer o conjunto C menos o conjunto A, como é que eu faço? Bom, conjunto C menos conjunto A, eu gosto de fazer corte, tá? Então, olha aqui, ó, C menos A, eu gosto de fazer corte nos elementos. Tá, mas eu vou fazer corte em quais elementos? Quem é que eu estou tirando aqui? Né? Analisa aqui. Aqui eu estou tirando 4 ou eu estou tirando 9? Ah, aqui eu estou tirando 4. Muito bem. Então, nesse caso aqui, eu estou tirando quem? Eu estou tirando A. Do mesmo jeito que aqui eu estou tirando 4, aqui eu estou tirando A. Então, eu vou cortar os elementos que eu estou tirando. Então, eu vou cortar os elementos de A. Então, eu vou pegar aqui o conjunto. Se eu cortar A aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu vou pegar o meu conjunto C e cortar os elementos de A. Então, olha aqui os elementos de C. Quem que eu vou cortar? Eu vou cortar CR. Então, aqui não adianta nada fazer corte. Eu vou fazer corte lá no C.
Então, eu vou cortar CR, porque eu estou tirando os elementos de A lá do conjunto C. Então, eu vou pegar o conjunto C e tirar os elementos de A. Então, eu vou tirar CR, não quero ele. Eu vou tirar BA, não quero ele. Vou tirar AJ, não quero ele. Vou tirar FG. Ah, não tem FG para tirar, tudo bem. Vou tirar JB. Não tem JB para tirar. O que que me sobrou? Isso aqui. AKJC, PB. Então, na diferença, é isso. Você vai pegar o conjunto C e contar os elementos que pertencem ao conjunto A. Essa parte de cortar, eu acho que ajuda muito a resolver, tá? Simples, vai pegar o conjunto C e cortar aqui, fazer um corte nos elementos de A. O que você não cortar, o que sobrar, é o resultado da tua diferença. Ok? Pelo diagrama, olha aqui. Como é que eu faço um corte? Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto C, aqui dentro os repetidos. Pertence aos dois. Quando eu tiro o conjunto A, eu tiro tudo isso, olha. Olha o que que me sobra? AK, JC e PB. Porque eu estou tirando A, menos A. Então, eu tiro tudo isso. Sobra só esses três. Então, pelo desenho, também fica fácil, né? Pelo diagrama. Ok? Vamos analisar aqui mais um pouquinho sobre diferença. Aqui, eu tenho uma interseção de dois conjuntos. E eu quero fazer A menos B. A menos B significa que eu vou tirar B. Então, se eu vou tirar B, eu vou tirar tudo isso. O que que me sobra? A região azul. Então, ele está dizendo que A menos B é o que sobra a região azul. É isso que ele está dizendo, tá? Conjunto A menos o conjunto B. Então, tira o B inteirinho. Tira B inteirinho, me sobra só a região azul. Ah, e se eu fizer B menos A? O que que me sobra? Então, eu vou tirar o A agora, ó. Então, eu vou tirar tudo isso. O que que me sobra? A região que está de vermelho. Nesse caso aqui, A é tudo isso aqui, ó, tudo. Se eu tirar B, então eu estou tirando essa parte aqui, o que que me sobra é a região azul. Então, A menos B, eu tirei o B inteirinho, me sobrou só o contorno, né? Que é o azul. Agora, o contrário, B menos A, não tem como eu pegar B, tirar o A, porque o B está dentro do A. Então, não vai me sobrar nada. Então, aqui é só para comparar, né? Que B menos A é diferente de A menos B. Vocês perceberam aqui, né? Que B menos A é uma coisa e A menos B é outra. Então, são diferentes, ok? O que que é comutativa, Patrícia? Comutativa, aqui ele está dizendo, né? Que a diferença de conjuntos não é comutativa. Ou seja,
a ordem com que eu coloco os termos aqui, ó, né, faz diferença. Vou dar um exemplo, tá? Aqui eu tô sem espaço aqui, mas vou dar um exemplo. Deixa eu pegar só uma folha, peraí, só um segundo. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Concordo? Porque vai dar 5 de cá e vai dar 5 de cá. Então, na propriedade comutativa, eu estou dizendo que se eu trocar a ordem dos elementos, eu tenho o mesmo resultado. Agora, se eu fizer 2 menos 3 e 3 menos 2. 2 menos 3 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. Na verdade, os resultados não são iguais. Então, aqui eu não tenho a propriedade comutativa. Então, a adição é comutativa. A subtração não é comutativa. Nem para números, porque dá diferente, né? Nem para conjuntos, porque dá diferente. A menos B é diferente de B menos A. Né? Agora, se eu somar conjuntos A mais B é igual a B mais A. Aí ela seria, sim, comutativa, né? Igualzinho os números. Ok? Então, é quando eu troco a ordem, o resultado é o mesmo. Ok? Então, vamos lá. Aqui, né? Eu não tenho nada em comum. Nada em comum. Os elementos de A são diferentes dos elementos de B. Então, o que eu tenho repetido? Repetido, interseção, conjunto vazio. Nada repetido. Então, se eu pego o A e tiro o B, o A fica do jeito que está. Porque não tem nada repetido, não tem nada para tirar. Então, se eu pego o B e tiro o A, se eu pegar B e tirar A, não vai mudar nada em B. Porque não tem nada repetido. Né? Muda quando é repetido. Ok? Aqui a gente tem a formalização, né? Disso que a gente viu. Bom, aí, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouquinho. Na página 12, né, ele vem falando, explicando alguma coisinha aqui sobre o diagrama de Venn, da onde que vem, depois vocês podem dar uma lida, né? Interessante saber de onde vem essa palavra. Aqui ele vem falando de um problema. E esse problema, né, estava lá no início da página. Lembra disso? No início do capítulo? A gente estava falando daquele problema lá no início do capítulo, eu falei que a gente ia voltar nele. Então, nós vamos voltar nele agora, aquele problema do início do capítulo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês lembrarem, né? No início do capítulo foi apresentada essa questão aqui. Página 6, tá? Página 6. A gente tinha analisado que a conta aqui não estava fechando, né? Que na escola tinha 1.200 alunos. Foi feita uma pesquisa sobre o conhecimento de inglês e espanhol. 600 falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nenhum idioma. E aí ele quer saber a probabilidade de que esse aluno fale espanhol. Então, nós vamos resolver esse problema agora, depois de estudar um pouquinho sobre conjuntos, a gente vai resolver esse problema aqui, ó, ok? Então, vamos voltar para ele aqui.
Página 13 agora. Uma das maneiras de resolver esse tipo de problema de conjunto é usando o diagrama, ok? Então, o que que a gente vai dizer? Então, a gente sabe que 600 alunos falam inglês, não é isso? Deixa eu lembrar aqui, vou ter que pegar os dados do problema de novo. Eu já esqueci, acabei de olhar. Tá vendo como é que não pode confiar na memória? Então, eu vou tirar os dados aqui, ó. 600 alunos falam inglês. Então, vou colocar aí de inglês. O que mais? 500 falam espanhol. E 300 não fala nenhum idioma. N de nenhum, tá? Ele quer saber a probabilidade de que esse aluno fale espanhol. Agora sim. Então, usando o diagrama de Venn, o que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que colocar a seguinte situação. Aqui dentro, eu vou colocar um valor que são as pessoas que falam inglês e espanhol. Então, esse conjunto aqui é o conjunto que representa as pessoas que falam inglês e esse conjunto aqui representa as pessoas que falam espanhol. Aqui no meio, a quantidade de pessoas que falam as duas línguas. Isso não foi dado no meu problema, quem fala as duas. Então, eu vou colocar aqui X para representar as pessoas que falam as duas línguas. Muito bem. Dentro de inglês, eu sei que são 600 pessoas, mas aqui foi contado pessoas que falam somente inglês e pessoas que falam inglês e espanhol. Por isso que tem essa subtração 600 menos x. São pessoas que falam inglês e espanhol. Então, eu estou tirando aqui x, que são as pessoas que falam as duas línguas, porque aqui me representa as pessoas que falam somente inglês. Mesmo raciocínio aqui. 500 falam espanhol. Mas dentro desse grupo aqui, eu tenho que pessoas que falam somente espanhol e as pessoas que falam inglês e espanhol. Então, aqui eu faço 500 menos as pessoas que falam as duas línguas. Nossa, mas por que que tem que fazer isso? Vamos voltar lá. Lembra que o total de alunos são 1.200? E se você somar quem fala inglês mais quem fala espanhol mais quem não fala nada, esse total aqui, ó, dá quanto? 11 vai dar 1.400. Vocês estão vendo que tem 200 pessoas a mais do que realmente existe? Essas 200 pessoas a mais que realmente existe foram contadas duas vezes. Essas 200 que estão a mais aqui, ó, que resolveu pelo cálculo, foram contadas duas vezes. Então, na verdade, eu tenho 200 pessoas que falam inglês e espanhol. Ah, e quem fala só inglês? Aí eu vou fazer 600 menos essas 200 aqui. Quem fala inglês são 400. Somente. E quem fala espanhol? Ah, quem fala espanhol são 500 menos essas 200 aqui. Agora a minha conta vai fechar. Tá vendo? Então, 200 pessoas falam as duas línguas. Essas 200 aqui, ó, e passou.
Se eu tirar 200 das 600, eu tenho aqui as pessoas que falam somente inglês. Só inglês. Se eu tirar 200 das pessoas que falam espanhol, vai dar 300. Então, aqui são as pessoas que falam somente espanhol. E aí, a matemática, pessoal, tem muito, assim, né, pegadinha. Porque eu posso fazer perguntas para vocês, né, eu posso fazer afirmações de diferentes maneiras. Se eu perguntar assim, ó, quantas pessoas falam espanhol? 500. Quantas pessoas falam somente espanhol? Aí, somente espanhol, 300. Então, é uma pegadinha que a gente tem que prestar atenção por causa dessa palavrinha aqui, ó. Né? Quem fala somente, então eu tenho que excluir essa turma aqui, porque essa turma fala as duas. Então, essas 200 pessoas que falam inglês e espanhol, elas foram consideradas aqui e aqui. Por isso que tinha 200 a mais quando a gente fez a conta. Elas foram consideradas 2 vezes. Ok? Então, eu tenho 2 formas de resolver o problema. Uma das formas de resolver o problema é isso aqui, ó, né? Como você sabe aqui o total, você faz a tua soma dos dados, observa que passou 200, então 200 são as pessoas que foram contadas 2 vezes, porque elas falam as 2 línguas ao mesmo tempo. Foi contado aqui, foi contado aqui. E aí é só você subtrair 200 de cada grupo. Que agora você tem quem fala somente inglês e quem fala somente espanhol. Ok? Alguma pergunta, gente? Sobre essa parte, né, aqui, né, que é muito importante. Depois a gente vai fazer mais exemplos, né? Eu vou explicar para vocês aqui também, agora de uma vez, né, que aqui a gente resolveu utilizando o raciocínio, mas eu não expliquei para vocês como é que eu resolvo pela conta. É uma outra conta, né? Não que a gente não tenha feito conta aqui. Mas aqui, vocês perceberam, né? Que eu não sabia quantas pessoas falavam as 2 línguas, eu representei por X, e já que foi contado 2 vezes, eu fiz 600 menos X, 500 menos X. Agora eu pego cada termo desse aqui, somo, olha, 600 menos X, mais 500 menos X, mais os 300 que não fala nenhuma língua, vou igualar isso a 200. Tirei os parênteses de todo mundo, cortei esse X com esse X, unindo aqui termos semelhantes, 600 mais 500 mais 300 dá 1.400. Passando esse 1.400 para lá, ele vai subtraindo, vai dar 200, trocou sinal, enfim, chegamos nos 200. E aí a conclusão que eu cheguei, olha, 400 alunos falam apenas inglês, 300 alunos falam apenas espanhol, 200 falam 2 línguas, 300 não falam nenhuma língua, ok? Então, para resolver o problema, olha aqui a resposta. Vou ler a pergunta para vocês. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês. Então, ele não fala inglês. Quantos que falam inglês? 400. E mais esses 200 aqui, ó. Então, que falam inglês, eu tenho 600.
Então, do total de 1.200, não falam inglês 600. Então, aqui, ó, né, na probabilidade, eu não queria nem entrar nesse assunto com vocês, porque probabilidade é matéria de segundo ano. Não vou cobrar a probabilidade de vocês agora, senão vai ficar muito confuso. Só para a gente dar continuidade aqui de terminar a matéria. Então, probabilidade, eu vou colocar aqui o total de pessoas que não falam inglês. Então, do total aqui de 1.200, 600 falam, então os outros 600 não falam inglês. Porque a pergunta é essa, né? A pergunta é, entre os que não falam inglês, quantos falam espanhol? Então, essa turma aqui é a turma que fala espanhol. Então, 300 sobre 600 é a probabilidade de escolher um aluno que fala espanhol e não fala inglês. Simplificando aqui por 300, resultado, 1/2. Tudo bem? Mas volto a repetir, não precisa preocupar com probabilidade agora, é uma matéria que a gente vai explicar devagarzinho, detalhadamente, bem depois, tá? Eu gostaria que vocês focassem aqui nessa parte de conjuntos. Eu ainda vou fazer mais alguns exemplos com vocês, resolvendo pelo raciocínio, que às vezes é mais rápido, mas às vezes não dá para fazer pelo raciocínio. Às vezes a gente tem que fazer pela conta. Ok? Bom. Eu tenho aqui na página 14 mais um exemplo a ser resolvido. Na minha apostila aqui, eu não vou nem mostrar para vocês, mas acho que na apostila de vocês não está resolvido, certo? Na apostila de vocês não está resolvido. E a gente já está também no finalzinho da aula, não vai dar tempo de fazer ele com vocês. Então, na nossa próxima aula, nós vamos resolver mais um exemplo da página 14, para a gente melhorar um pouquinho o aprendizado aqui sobre conjuntos, como é que a gente resolve. Combinado? Ok. Então, tá bom. Então, já está encerrando. A gente continua na próxima aula, tá bom, pessoal? Até mais, então. Tchau, Patrícia. Tchau, Tchau, Patrícia. 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 Tchau, gente. Beijo para vocês. Bom lanche.